No começo era só uma vila. Hoje é uma das maiores cidades do mundo. Por mais difícil que seja acreditar, São Paulo permaneceu pequena até a metade do século XIX, quando a riqueza da economia cafeeira e a industrialização provocaram seu rápido crescimento. Você vai conhecer essa história contada de um jeito bem especial, através da vasta iconografia de aquarelas, gravuras, fotografias, desenhos e outros documentos históricos existentes nos museus e acervos públicos do país. Difícil imaginar, mas a cidade de São Paulo nasceu tímida no alto de uma colina chamada Piratininga. O ano era 1554. No século XVI começou com a chegada dos jesuítas, né? Eles subiram a serra, né? Se instalaram numa pequena elevação, né? Entre o Anhangabaú e o Tamanduateí, e lá construíram uma primeira capela e desenvolveram um trabalho de catequese com as populações indígenas, né? Meu nome é Eduardo Ortega. Eu sou fotógrafo, professor universitário de fotografia, paulistano e morador da cidade de São Paulo. A gente está aqui no pátio do colégio, onde a cidade de São Paulo nasceu. Em todo o território brasileiro, a Ordem dos Jesuítas foi a grande responsável pela catequese dos índios. São poucas as edificações que resistiram ao tempo e ao processo de urbanização da cidade. Este prédio histórico é uma reconstrução. Hoje, no antigo colégio, funciona o Museu Padre Anchieta, uma homenagem ao jesuíta mais célebre do país e fundador da escola. Durante mais de um século, a vila de São Paulo de Piratininga não passava de 3 ruas. A Rua Direita, a de São Bento e a Rua do Rosário. O que caracterizava esse Centro Velho, enquanto construção cidade urbana, é que todas as casas eram casas baixas e principalmente todas elas construídas de taipa. A gente está na Rua Direita, que é a antiga Rua da Direita. Junto com a atual 15 de novembro, antiga Rua do Rosário, e a Rua São Bento, né? Essas 3 ruas formavam o triângulo histórico da cidade. E aqui ficava o comércio da cidade. Aliás, isso continua, né? Quer dizer, a tradição se mantém. Hoje em dia, a juventude de hoje, se a gente pergunta para ela qual é o centro da cidade, eles geralmente olham com muito espanto, porque o centro da cidade de São Paulo não existe mais um centro único, né? Os centros estão dispersos pelos bairros, né? Cada um tem o seu centro de comércio e hoje não existe essa referência de centro. Se a gente não tem essa memória da cidade de Taipa, nesse centro antigo de São Paulo hoje, a gente tem espalhado pela cidade algumas dessas antigas construções do século XVII e XVIII, que uma delas, por exemplo, é a Casa do Bandeirante, né, que foi construída de uma construção feita de taipa, que até hoje está lá e que é exemplo de uma arquitetura que fez parte de um período da história paulista. Bandeirantes, eles entravam, né, pelo território brasileiro com 2 finalidades. Uma delas era ir atrás de aprisionar índios
né, para serem vendidos como escravos para essa região, da região de São Paulo. E outra finalidade era ir atrás de possibilidades de desbravamento para procurar riquezas, né? Existia uma série de lendas e histórias que o território tinha ouro, pedras preciosas. Até o século XVIII, o Brasil viveu da monocultura de açúcar para exportação. A produção usava o trabalho escravo e o seu maior centro de produção ficava no nordeste do país. Como Piratininga estava fora desse eixo produtivo, a vila teve pouco crescimento econômico e populacional. São Paulo vai viver basicamente de uma produção para subsistência. A região vai produzir trigo, né, para essas populações portuguesas do litoral brasileiro até o Nordeste. A princípio, a descoberta de ouro em Minas Gerais paralisou ainda mais o desenvolvimento da região. Os paulistas, né, que foram os primeiros a se fixarem na região de Minas Gerais, eles se achavam donos do território e chegaram a entrar em conflitos com os portugueses, com os novos portugueses que vinham atrás, né, do enriquecimento rápido pelo ouro. E esses embates levou a uma série de mudanças, né, da história brasileira e dessa região. A primeira foi a separação da capitania. Era uma grande capitania, Rio, São Paulo, Minas Gerais, uma grande capitania, que foi subdividida, né? Então ficou Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, capitanias distintas. São Paulo foi elevada à cidade em 1711 por conta disso, por conta dessa divisão. E ao mesmo tempo levou a um confronto entre os paulistas e essa nova população portuguesa, que é a famosa Guerra dos Emboabas, né? E que quem acaba perdendo são os próprios paulistas. A situação socioeconômica de São Paulo piorou em 1758, quando o Marquês de Pombal proibiu a escravidão indígena, que era a grande fonte econômica de muitos bandeirantes e mão de obra empregada na economia paulista. Do ponto de vista das populações indígenas, eles foram os grandes destruidores das nações indígenas aqui nessa região. No final do século XVIII, São Paulo passou por um lento crescimento econômico envolvendo sua economia agrícola e a criação de moares para abastecer a região mineradora. O relato de viajantes, como Aires do Casal, feito no início do século XIX, descreve um povoado construído com casas de taipa e de vida bastante bucólica. As ruas são calçadas espaçosas e boas. Os edifícios são de taipa e, como a terra tem grande tenacidade e é bem pilada, duram muitos anos. Outro cronista da cidade imperial, Quider, escreve: as sacadas são os lugares prediletos, tanto de homens como das mulheres, que aí vão gozar o frescor da manhã e da noite, ou assistir à passagem de procissões, ou ainda de qualquer ocorrência que desperte a atenção. Infelizmente essa cidade antiga, essa cidade de Taipa, hoje não existe mais, né? Ela toda foi destruída nos processos de reconstrução da cidade.